desenvolver depois, entendeu? Você sabe resolver bem a integral, isso não é problema, então. O cálculo. Oi? Resolver o cálculo não é um problema para você, então. Não é a Não. interpretação do gráfico, né? É interpretação e montar a integral para poder descobrir o volume por integral dupla. E aí, as que eu tive dúvida foi mais isso, entendeu? Sim, Mas só que essa daí foi essa dúvida aí mesmo que você já me tirou. maravilha. Essa era só isso, né? Sim. Eu fiquei estudando até tarde ontem porque, assim, eu queria ver o máximo de coisa que eu pudesse ver para poder tirar dúvida com você hoje. E não com a professora amanhã, para poder eu não me Claro, confundir. com certeza. Maravilha. É bem, tá aí, né? Às vezes a gente faltam os detalhes, né? Eles passam as coisas meio rápidas, mas o negócio é o seguinte: esse mais ou menos é o que caracteriza você não ter uma função quando você faz um círculo, por exemplo. Né? E você sabe que tem a parte de cima que é com mais e a parte de baixo que é com menos. Só que um círculo não é uma função, porque pelo teste da reta vertical ele cruza dois pontos, né? Então, para que isso não ocorra, a gente corta o círculo no meio, né? E faz uma função da parte de cima e uma de baixo. Então é o que está acontecendo aqui, beleza? Então você vai ter que Uhum. cortar o teu problema. Colocar mais ou menos não dá. Claro, quem vê já entende, né? O que você está querendo dizer. Só que o professor não vai considerar certo se você não fizer isso, beleza? Entendi. Foi de bola. Então, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Só um segundo. Você. Ah, bem, essa aqui, né? E aí, qual que foi o problema nessa? Resolução e eu tenho uma dificuldade para integrar por substituição. E assim, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Porque, por exemplo, eu vou fazer questão de integral imprópria. Aí às vezes tem que usar a integral por substituição. E eu não consigo simplesmente, porque não entra na minha cabeça. Como Bem, que faz isso? você já fez coisas bem mais complexas nessa questão anterior aí. Então, a princípio, não é para ser difícil, tá? Você quer resolver isto? Tava no caminho. É isso aí. Tava fazendo certo. Que é pra ficar o embaixo mesmo. Aí, por que que não conseguiu terminar? Tu fez tudo certo aqui, me parece. Tá, só a parte do DU também é errado, né? Vamos lá. U é igual a 1 menos x sobre 2. Beleza. Agora nós vamos derivar. Quem que é a derivada de U? Du dx. Quem que é a derivada dessa função aqui? Menos 1 meio, concorda comigo? A derivada de U é du sobre dx. Sim, a derivada de qualquer coisa é ela sobre dx, certo? A gente Ah, fala que a é derivada, verdade. né? Derivada de y é dy dx. Derivada do f é df dx, né? Uhum. Então eu escrevo dessa forma porque dentro da integral nós temos o diferencial, temos que lidar com ele, né? Por sinal, agora a gente já vai substituir a parte de baixo por u, ótimo. Só que ainda tem esse cara aqui. Ainda tem esse cara que depende de x. Então nós temos que isolá-lo nessa conta. Por isso que a gente deriva o que a gente chama de u, entendeu? Para que eu possa isolar o dx e encontrar o seu valor. Eu Então eu tenho vou isolar o dificuldade dx. nessa parte aí de onde coloco o du dx, meu Deus. U é aqui porque você já chamou toda essa parte de u, certo? Certo? Sempre vai ser du dx. Sempre. Agora eu entendi. Daí nós queremos isolar o dx. Pô, matemática é básica. Faz uma multiplicação cruzada aqui. Vai ficar menos dx igual a 2du, certo? Uhum. Então, como eu quero substituir só o dx, não menos dx, então dx é igual a menos 2du, certo? Uhum. Então, onde tiver dx, eu vou substituir por menos 2du. Então, a minha integral, ignorando os limitantes por enquanto, porque eles estão em x e a gente vai fazer em y, em u, menos 2du, certo? O dx é menos 2du, tinha só o dx em cima, dividido por u, ok? Uhum. E agora eu posso passar o menos 2 para fora, vai ficar du sobre u, a gente sabe que isso aí é ln de u, certo? E tá integrado, né? Isso aqui é uma integral tabelada.
Uhum. Agora, quem que é o ln de u? O ln de u é o ln de 1 menos x sobre 2. Agora a gente pode voltar aos limitantes. Menos 5 a 0. Tá. Você pode me passar alguma questão, algumas questões para fazer de integral por substituição? Claro. Bem, eu tenho uma apostila aqui. E tem bastante. Porque eu sempre erro nisso. E assim, eu sei fazer integral imprópria. Só que. E eu sei fazer algumas outras coisas. Só que quando tem coisa por substituição, acabou tudo. Parecia um esquilo falando agora, isso não tem nada. Tão agudo que não funcionou o áudio. Mas, ó, é sempre o mesmo esquema, cara. Você vai olhar para sua integral e vai pensar assim: poxa, eu não sei resolver isso aqui, não está na tabela. Mas se fosse só a raiz de u, eu saberia. Né? Então você vai pensar uma forma de deixar sua integral mais bonita, mais simples. Então eu vou chamar isso aqui de u, ok? Só que se eu chamar isso aqui de u, ainda tem alguma coisa que depende de x, né? O pessoal, quando começa a estudar cálculo, eles pensam: pô, esse dx é inútil, não serve para nada. Para que ele está aí? Ele está aqui justamente para esta parte da integral indefinida, né? Onde a gente chamou de u para fazer a substituição, mas vai ter que dar uma arrumada no dx, transformando ele em alguma coisa que depende de u. Então, quem que é a derivada de u? Du dx. Quem que é a derivada de 2x menos 1? 2, certo? Uhum. O dx foi para o outro lado multiplicando, estava dividindo aqui o du, foi para o outro lado multiplicando. Então, du é igual a 2dx. Daí é só substituir o dx aqui por du sobre 2, certo? Uhum. Isso foi o que ele fez aqui, ó. Du sobre 2. E aqui dentro ficou a raiz de u. E assim vai, né? Beleza? Uhum. Eu vou. Bem, tu pegou a ideia, né? Você vai chamar de Eu u. sempre pego ideia, só que na hora de eu fazer sozinha não dá certo. Mas vai ter que dar. Tá, eu vou Me fazer uma manda essas questões depois, de por uma favor. parecida. Digamos que a gente tivesse essa integral aqui, olha só. U mais 7 elevado a 12. Um jeito de fazer isso aqui é multiplicar 1 mais 7 por ele mesmo 12 vezes, né? 1 mais 7 vezes 1 mais 7 vezes 1 mais 7, 12 vezes. Não vamos fazer isso, claro. Vamos chamar de. Eu chamei de U, né? De jumento. Chamar de X. Mas é a mesma coisa, né? Só troquei a letra. Então, U é igual a X mais 7. Quem que é a derivada? Du dx. A derivada de U é du dx. A derivada de X mais 7 é 1. Ou seja, eu passo o dx multiplicando, né? Vou ficar com du igual a dx, certo? Então agora eu substituo isso aqui, só isso aqui por u e aqui por du. Acabou a conta. U elevado a 13 sobre 13. E agora a gente substitui, né? Então significa que a integral aqui vai ser x mais 7 elevado a 13 sobre 13. Beleza? Uhum. Chama de u a parte feia, deriva, substitui o diferencial e a parte que você chamou de u. Claro que é uma questão de prática, né? Um aluno que está começando assim, ele iria querer chamar tudo isso aqui de U, mas não faz sentido, né? Tudo Sim. isso aqui de U continua dando caquinha. Não vai Vou dar para perguntar resolver, uma não vai. O coisa. quê? É, no caso, você usa isso quando não tem regra de integração. Só que isso eu me confundi e usar mesmo assim, mesmo tendo regra de integração. Regra de integração? Como assim? Isso aqui é uma. Como assim regra de integração? É, Entendi. é as regrinhas que tem lá Ah, as de. tabeladas? É, estabelado. Bem, vai depender, né? Se você fizer certo, vai chegar na resposta. Ah, tá, tipo, Mas, né, tem que fazer certo. Bem, você pegou a ideia. Eu vou sim. fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a integral de
2x mais 3 elevado a 7 dx, ok? Você vai fazer os mesmos passos que eu. Nada vai mudar. E aí, problemas para fazer essa questãozinha? Não esquece que seu microfone tá. Ah, saiu aqui. Seu microfone tá desligado. Ah, tá. Antes de mais nada, nunca use preto no branco que vai queimar tua retina, literalmente. Tá bom, O negro não é negro, ele é verde. tá E bom. cor negro queima a retina. Agora, qual que é a integral de u elevado a 7? Bem, qual que é a integral de um monômio? U elevado a n, o x na n. Pô, fiz errado. Pois é, né? É 8 e 8, né? Ah, Tá, mas a integral por substituição eu fiz certo. mas tá tudo certo. Tirando esse erro tosco aí. Agora, aqui, por exemplo, veja, também é substituição, só que é um caso um pouco diferente. Porque nós temos x ao quadrado embaixo, 3x em cima.
Então, o que que acontece? Aqui você precisa de um pouco de visão a médio prazo, assim, vamos dizer assim. Como é que eu faço para aparecer a parte de cima se eu tenho essa parte de baixo? Porque eu vou precisar substituir o dx. Só que tem x em cima também. Isso aqui tudo eu não sei integrar, mas eu tenho x ao quadrado. Quando eu derivo um x ao quadrado, aparece x, certo? Então eu Uhum. sei que se eu derivar isso aqui, vai aparecer isto aqui em cima. Então a ideia é chamar a parte de baixo de u. A hora que eu derivo a parte de baixo, aparece o x aqui. X dx, da mesma forma que está lá em cima, x dx. Daí eu consigo fazer a substituição. Olha só. Consegui trocar a parte de baixo por u e a parte de cima por du. Então a ideia é, você precisa de um pouco de visão a médio prazo. Se eu chamar uma parte de u, a outra parte vai virar o du? Nesse caso, sim. Beleza? Então eu vou Uhum. fazer um exemplo. A menos que tu queira ver outra coisa, tá? Eu acho que seria legal tu fazer um desse, pelo menos. Tá. Vai ficar... Opa. Vamos lá. É assim mesmo. Por exemplo. Bem, claro, aqui tá meio tosco, né? Porque eu poderia já cortar e cortar. Então, numa situação como essa não é legal, mas assim já fica legal, já não dá pra cortar, né? Se tiver isso aqui, tu concorda comigo. Corta o quadrado, corta o cubo com o quadrado, né? Uhum. Matemática básica, simplificação de termos. Mas se eu tiver o mais um aqui, já não dá pra cortar. Então, eu vou chamar a parte de baixo de u. Quem vai ser a derivada de u dx igual 3x ao quadrado. Nós queremos substituir toda aquela parte lá de cima, porque a de baixo já é u. Só que ainda falta esses caras aqui que dependem de x. Eu não consegui, na hora que eu chamei de u, trocar os caras de cima. Mas a hora que eu derivo, olha só quem aparece, dx e o x ao quadrado, justamente quem está lá. Então, fazendo um isolamento básico aqui, eu vou ter que x ao quadrado dx é igual a du sobre 3, certo? Uhum. Então, eu posso começar passando esse 2 para fora já. A parte de baixo é simplesmente u. E a parte de cima, o x quadrado dx é du sobre 3. Então, isso vai ficar 2 terços de du sobre u. Pronto, acabou. 2 terços do ln de u, que por sua vez é 2 terços do ln x ao cubo mais 1. Então, você só precisa verificar que a parte de baixo tem a ver com a parte de cima quando derivada. É assim que você consegue fazer uma substituição simples, beleza? Eu vou colocar uma aqui para você fazer, depois você faz aí, né? Você disse que queria uma tarefinha. Mas eu vou te mandar essa apostila também que eu estou usando, Uhum. tá? Eu dei uma pausa naquelas matérias que a gente tava vendo pra poder estudar pra esse teste. A gente tava vendo o quê? Não era cálculo também? Era cálculo, só que parte de derivada e aí ia começar a derivada implícita, se eu não me Não, engano. mas por que que a gente tava vendo aquilo se tu ia ter prova de integral? É porque assim, tem EP3 no final do semestre. E aí Aham. eu não tinha entendido aquela matéria. Ah, E essa matéria de integral eu entendo mais fácil sozinha. E aquela de derivada eu tenho muito mais dificuldade de aprender sozinha, entendeu? sério? Você tava pegando bem aquela matéria. Aí eu fico confundindo. Às vezes é meio confuso, tem muitas situações que não envolvem diretamente saber derivar, né? Mas sim fazer uma análise, do Uhum. tipo, quais são os valores que dão um ponto crítico nessa questão, né? Aquilo lá é bem complexo mesmo. E às vezes, dependendo do tipo de função que você tem, você vai ter uma situação bem tosca. Falando nisso, minha amiga, essa foi a nossa última aula do nosso pacotinho. Será que Uhum. você quer fazer mais aulinhas? Vamos aproveitar que eu ainda tenho vagas. O negócio tá ficando insano. Acho que sim. Vou te mandar Quando. os meus horários. Bem, os meus horários, eu posso manter este horário seu, tá? Porque os meus horários, eles estão bem zoados, né? Olha só, eu te mostrei ontem, né? Continua assim, ó. Uhum. Pois é.
Então, teu horário é um dos poucos brancos aí, né? Qualquer outra pessoa não vai ter conseguir horário branco, quase nem amarelo. Então, se você quiser manter, eu nem lembro o preço que eu fiz naquela época, o preço também aumentou. Deixa eu ver quanto é que tá aqui, que é o preço que eu te dei. Dependendo, eu consigo manter. Cadê? É, tá bem abaixo já do que eu tô cobrando. Mentira. Bem, mas se você quiser, dessa vez eu consigo manter o mesmo preço, tá? Pacotinho de 5 horas, beleza? Ai,